Em 2022, nós gravamos um episódio, o episódio 78 do podcast Comida Sem Filtro, abordando o excesso muitas vezes absurdo de suplementos que muitas pessoas estão consumindo e, pior, que muitos profissionais de saúde estão prescrevendo. Você já saiu de uma consulta médica com uma lista de vitaminas? Ou já comprou multivitamínicos por conta própria nas farmácias, daqueles que têm o alfabeto inteiro dentro de uma cápsula? Ao contrário do que muita gente pensa, a vitamina não é algo que, se não fizer bem, pelo menos não vai causar mal nenhum. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Se vocês escutarem aquele episódio do podcast ali, eu menciono vários exemplos de coisas que vão desde vitamina E, beta-caroteno, vitamina D de dado, cuja suplementação, sobretudo a suplementação excessiva, está comprovadamente associada com problemas com desfechos ruins. Além disso, é importante salientar que nunca se estudou no longo prazo o que acontece quando você suplementa várias coisas ao mesmo tempo, porque elas podem interagir e nem sempre as formas que você está consumindo numa manipulação são as mesmas formas químicas que as coisas têm nos alimentos. E eis que em 2024, uma dessas coisas que a gente não sabia que poderia ser problemática, a vitamina B3 ou niacina e a nicotinamida, um composto aparentado da vitamina B3 e que está sendo muito prescrita por aí, apareceu em um estudo extremamente bem feito na Nature Medicine como sendo um importante fator de risco cardiovascular. Isso significa que você pode estar tomando algo que acredita ser benéfico, mas que na verdade pode estar colocando a sua saúde em risco. O que levou os autores a investigar esse assunto? Os autores estavam querendo descobrir quais fatores de risco residuais explicavam a incidência de doenças cardiovasculares graves em algumas pessoas. Porque existem vários fatores de risco que são bem conhecidos. Pressão alta, colesterol muito elevado, tabagismo, síndrome metabólica, diabetes, são vários, né? Porém, você vê que tem alguns pacientes que não têm nenhum desses fatores de risco clássicos e eles ainda assim têm doença cardiovascular grave. Então, os autores resolveram investigar outros fatores de risco ainda desconhecidos. E para isso, eles usaram um método chamado metabolômica. A gente já falou sobre esse método no episódio sobre o eritritol. De uma forma bem resumida, você analisa o sangue da pessoa para ver todas as moléculas de todos os tipos que estão presentes lá. E aí você identifica alguma que está elevada, e às vezes é uma molécula que nem é conhecida da medicina, que ninguém nunca pensou que poderia ser um fator de risco. E aí acontece que os cientistas identificaram duas substâncias altamente associadas a eventos cardiovasculares no sangue dessas pessoas. A principal delas se chamava 4-PY. Eu não vou nem tentar ler o nome original disso aí, vamos ficar só com a abreviatura. Pelo que eu entendi da postagem que você escreveu na área de membros do blog sobre esse assunto, esse 4-PY é um subproduto do metabolismo da niacina, também conhecida como vitamina B3. Nesse artigo que está lá no blog, eu reproduzo uma figura do estudo em questão, e essa figura mostra o seguinte, que a gente tem um pool, uma certa quantidade de vitamina B3 no nosso corpo que a gente precisa, mas quando a gente coloca excesso, há um transbordamento, digamos assim, desse pool, e parte desse excesso vai ser transformado nesse 4-PY, que pode estar causando danos aos vasos sanguíneos. Mas da onde poderia estar vindo o excesso de vitamina B3 na dieta das pessoas? Mas seria possível ingerir um excesso de vitamina B3 através da alimentação? Ou isso só acontece com suplementação dessa vitamina?
Então, uma coisa muito interessante que eles mostram no estudo é que boa parte do excesso de vitamina B3 na dieta do americano padrão está vindo da fortificação obrigatória das farinhas. Resulta o seguinte, que quando as pessoas começaram a consumir muitos farináceos refinados, já lá no século XIX, começaram a surgir uma série de doenças causadas por deficiências de vitaminas. Porque, afinal, farinhas, elas são basicamente amido, elas são essencialmente desprovidas de outros nutrientes. E aí, a solução que a saúde pública encontrou foi a fortificação obrigatória das farinhas com coisas como ferro, ácido fólico e, no caso dos Estados Unidos, niacina, a vitamina B3. Acontece que hoje as pessoas consomem um monte de alimentos processados, todos feitos com farinhas fortificadas, e quando você vai ver, o consumo total de niacina já é super alto por conta disso. E, além do que, as pessoas acham que elas têm que usar multivitamínicos ou recebem, às vezes, receitas dos seus médicos, dos seus profissionais de saúde, contendo suplementos com altas concentrações de niacina ou de nicotinamida, que é um composto relacionado. Isso explica por que tão poucas pessoas têm deficiência de B3 e, pelo contrário, estão consumindo quantidades próximas ao limite máximo tolerável. Ou, no caso da suplementação, muito acima do limite máximo tolerável. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. E a moda tem sido a suplementação da nicotinamida e seus derivados, como nicotinamida mononucleotídeo, ou NMN, vocês já devem talvez ter ouvido falar. Com alegações de que retarda o envelhecimento, melhora a saúde cerebral, aumenta os níveis de energia, apoia a saúde cardíaca, regula a glicemia, combate a fadiga crônica. Tudo isso, pessoal, é só mecanismo. E mecanismos, como eu sempre digo, é um negócio muito perigoso, pavimenta o caminho para o inferno. E o caso da niacina, ele é interessante porque há décadas se conhece uma coisa chamada o paradoxo da niacina. Que paradoxo é esse? Acontece o seguinte, altas doses dessa vitamina B3, da niacina, sabidamente reduzem o LDL, o colesterol ruim, digamos. Reduzem os triglicerídeos e ainda por cima aumentam o HDL, o colesterol bom. Pela lógica dos mecanismos, se algo reduz o LDL e os triglicerídeos e aumenta o HDL, teria que reduzir muito a incidência de doença cardiovascular, correto? Seria praticamente o remédio perfeito. Acontece que a realidade é bem diferente e uma meta-análise mostrou que a niacina, a vitamina B3, aumenta a mortalidade. De cada 200 pessoas que usa na forma de suplemento e em dose elevada, uma morre por causa disso. E pessoal, aqui não é estudo observacional, é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ou seja, a suplementação de niacina causou a morte de uma em cada 200 pessoas. E aí, como é que é possível que a niacina, que reduz o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom e reduz os triglicerídeos, como é possível que isso aumente a mortalidade? Talvez seja por conta deste novo mecanismo descrito aqui nesse estudo, que envolve o aumento do metabólito tóxico, no caso esse 4-PY, e isso ajudaria a esclarecer esse paradoxo, uma coisa que, pelos mecanismos que a gente imaginou deveria ser boa,
Mas na realidade não é. Olha só, pessoal, a única forma da gente saber se algo será bom ou ruim é testando num ensaio clínico randomizado. Então aqui é o mais novo, mais recente exemplo de algo que a gente achava que era bom, ou por outra, que se não fosse bom, pelo menos ruim não seria, e que a gente descobre um mecanismo novo que explica por que pode ser ruim. E aí vocês entendem por que eu me preocupo com essas 3, 4 páginas de suplemento que as pessoas chegam usando no meu consultório. Se a cada dia a gente descobre um motivo novo pelo qual determinado suplemento não deveria ser usado, e a gente sabe que 90 e tantos % deles nunca foram testados adequadamente num ensaio clínico randomizado, pensa nos riscos que as pessoas estão correndo quando elas estão gastando uma fortuna de dinheiro para tentar melhorar a sua saúde, imaginando que a saúde virá dentro de uma pílula, ou no caso de muitas. E para exemplificar essa questão, eu vou ler para vocês um trechinho da postagem que está lá na área de membros em drsolto.com.br, que diz assim: Eis que esses dias atendi um paciente saudável, jovem, com boa composição corporal, fisicamente ativo, com exames normais, que tinha algumas queixas de dores articulares, talvez uma artrite reumatoide. Esse paciente estava tomando 9 cápsulas manipuladas por dia. 9, eu disse. E aí eu reproduzo na postagem o orçamento que a farmácia de manipulação deu para essa pessoa. Total, R$ 4.680. Aí tinha um desconto de R$ 700, total líquido R$ 3.978. Segue o texto. Me angustio muito ao ver alguém desperdiçando tanto dinheiro quando o resultado é, na melhor das hipóteses, um xixi caro. É quase tão absurdo quanto aqueles jogadores da seleção que comeram filé com ouro. Lembram disso? Apenas para quê? Para fazer um cocô elitizado? Com 2 diferenças, eu aposto que o filé era uma delícia. E filé comprovadamente faz bem para a saúde. Ocorre que dos R$ 4.000 desses manipulados, 2.300 eram a seguinte fórmula: metilcobalamina, 5-MTHF, nicotinamida ribosídeo, nicotinamida, vitamina C. E isso aí estava dando R$ 2.321, só esta parte da fórmula. Nicotinamida, vocês lembram? É aquela cujo excesso é convertido num metabólito prejudicial. E se eu dissesse para vocês, pessoal, que não tem um dia que eu não atenda alguém usando um monte desses suplementos manipulados, gastando horrores de dinheiro, e se simplesmente fosse colocar o dinheiro fora, menos mal. Mas na realidade, como vocês estão vendo, existem riscos associados. Então esse é um lembrete de que os nutrientes que a gente precisa estão nos alimentos de verdade, né? Carne, peixes, ovos, vegetais, frutas, oleaginosas. As deficiências reais são bem raras e facilmente diagnosticadas. Quando isso ocorre, o tratamento deve ser feito com suplementação direcionada e não com um coquetel aleatório de vitaminas e minerais. Então, em resumo, por favor, parem de usar um monte de vitaminas. Economizem esse dinheiro e utilizem ele para o que realmente importa. Comida de verdade, na feira e no açougue, uma boa academia de ginástica, férias, descanso, sono, coisas que realmente vão trazer benefício para a sua saúde. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.